Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Da foz do rio Curu à foz do rio Silpé, há um universo de areias brancas, uma costa marinha alcantilada, enseadas, lagoas, planícies numa ponta de areia que costuma pescar navios. Uma vegetação multiplicada de frutas agrestes, muricis, guajirus, ubaias, guabirabas, cajus e lagoas temporárias, como as frutas das estações. Das dunas que soterraram o Parazinho e as memórias dos seus trabalhadores da pesca e do porto, até o Alto Alegre do Parazinho, onde a elite rural se estabeleceu para fundar um poder político existente no Império, numa eterna disputa com a cidade de Trairi. Mas não são as disputas que chegarão até nós, embora seja a enorme solução da espécie humana se multiplicando, se diferenciando de este a oeste e de norte a sul, seja do Egito ou do Japão, e surge uma estrela de lendas e legendas do mar e do sertão, do litoral e das vastas terras continentais. O Flávio Sampaio começa hoje e continuará no próximo sábado uma belíssima troca de ideias com a Andrea Tomioka, filha de um japonês com uma cairota, quer dizer, uma mulher nascida no Cairo. Diz a Andrea, ela nascida no A de Santo André, morando no B de São Bernardo e estudando no C de São Caetano. O ABC metropolitano da megalópole paulista, o berço do operariado moderno do Brasil, o berço das lutas pelo trabalho e o berço de um Brasil que se expandiu pelo centro-oeste até a Amazônia. Eu me lembro da minha primeira coreografia sensorialmente, do Colan de Lã. Naquele momento, o balé sempre foi a certeza. Começa numa escola em São Bernardo com a Viviane Conte Cardoso, fazendo balé, jazz, dança moderna. Depois, aos 11 anos, vai para a escola de Dona Toshi Kobayashi, para estudar com Rosana Alves, seguindo com Morisa Garbelotto, Lia Salib, Adriana Varienzo, até que chegou a estudar com a Toshi. Diz Andrea que há um fluxo normal de acontecer com os estudantes de dança clássica. Ela tem uma seleção natural e uma seleção de vida. A passagem da adolescência é uma seleção. Depois a época do vestibular, que é o momento mais marcante da formação do artista. No caso dela, como queria dançar, foi ficando. E nesta época o bailarino Enéas Brandão foi o seu primeiro partner. E então eles vão participar do Festival Internacional do Japão. Diz o Flávio Sampaio que o balé clássico é muito difícil, porque precisa reunir na mesma pessoa a compatibilidade física dela com a estética do balé. As pessoas precisam ter imensa força de vontade, porque ele é muito difícil de fazer. E precisam ter também muito foco no que fazem, serem assíduas, superando as dificuldades diárias e terem talento para aquela arte. No Festival do Japão, a Andrea, mais do que voar a metade do planeta, ela dança no mesmo ambiente das grandes estrelas da dança internacional que, então para ela, eram tão distantes e virtuais como um programa de televisão, com o balé Bolshoi da Rússia. Neste festival, a Andrea e seu partner são premiados junto a russos, franceses, cubanos e americanos. Depois Andrea vai para o Festival de Dança de Varna, na Bulgária, em 1996, com um convite vindo do Japão. O Festival de Varna acontece por etapas, em que os bailarinos vão sendo selecionados em diversos trabalhos e coreografias, alternando dança clássica e contemporânea. A Ivonice Satie preparou 2 coreografias para a Andrea.
O Flávio e a Andréa nos dizem que o Festival de Varna é o equivalente em preparação e precisão artística a uma Olimpíada para um atleta, de modo que nos 6 meses antes do festival, a Andréa tranca a faculdade, se dedica o tempo todo a se preparar, e especialmente nos finais de semana, porque o Enéas já morava no Rio de Janeiro. 15 dias antes do festival, houve um problema com o bailarino, com quem se preparara por 6 meses, e tiveram que trocar de última hora, agora sendo o Márcio Vinícius de Lacerda. Ela chega em Varna com a bagagem extraviada, de modo que precisou comprar roupas e participar das aulas e ensaios com o que tinha de roupas. O festival é uma maratona de trabalhos e apresentações, esperando as avaliações dos jurados para prosseguir a disputa. A Andréa sentiu-se muito bem aceita pelo público, desde a primeira dança, que foi um padedê, do Cisne Negro, e é muito aplaudida, e avança para o round seguinte. No segundo round, um trecho do Dom Quixote e a Valsa Sem Nome. O festival começa com mais de 200 bailarinos que vão saindo a cada round, de modo que no terceiro round chegam entre 16 e 20 bailarinos de cada gênero, masculino e feminino. A Andréa passar para o terceiro round é o desgosto de algumas bailarinas francesas que ficaram pelo caminho, especialmente por ser uma brasileira, a escolhida fora da bolha da dança europeia. Chegam ao terceiro round bailarinos das seguintes nacionalidades: 2 brasileiras, a Andréa e a Daniela Severian, tinha francesas, inglesas, uma dançarina do Cazaquistão, um coreano, poloneses, filipino, venezuelano, japoneses, alemães e búlgaros. E a Andréa dançou Diana e ganha a medalha de ouro. A primeira premiação desta monta para um artista brasileiro, abrindo portas para a ousadia do artista brasileiro. Uma medalha de ouro equivalente ao primeiro campeonato da Seleção Brasileira de Futebol para os jogadores de futebol e para a juventude brasileira. O mesmo significado do Ayrton Senna, que fez tantos brasileiros surpreendendo, mesmo sem uma escola tradicional. Poder superar e surpreender o mundo da dança, então centrado na Rússia, França, Inglaterra, Estados Unidos, muito de Cuba e Alemanha. E diz a Andréa: a dança nunca foi centrada na minha pessoa. As minhas orações para conseguir subir patamares da dança sempre foram para nós, nunca para mim. Tratou de se colocar à disposição da dança, à disposição da arte, do sublime, à disposição da plateia. Queria compartilhar com a plateia o prazer de estar em cena, não apenas da coreografia, não do giro, da perna. Queria compartilhar o lugar da cena em face da plateia. Nunca foi pela conquista de uma medalha, foi pela representação do Brasil. Ama muito esse país. Diz ela: esta medalha nunca encarei como minha. O Brasil tem muito o que se fazer e por isso às vezes sofro tanto. Em Varna, eu nunca fui apenas eu. Sempre esteve muita gente comigo, muita gente perto e até em proteção. Ela tem um sentido de gratidão, ganhou a medalha e bola para frente, que tem muito o que fazer ainda no Brasil. Uma grande solenidade. Ela e o italiano apagam a tocha do festival e recebem a premiação de personagens mitológicos da dança mundial do século XX. Retorna ao Brasil com reconhecimento. Compara a quando partira, sem ainda ser muito conhecida. E Andréa Tomioka viaja o Brasil com grande satisfação, pois tinha tanta vontade em conhecê-lo. Aqui, Paracuru, cidade que dança. A artista com quem vamos conversar hoje é um marco na história recente da dança brasileira. Bem-vinda a Paracuru, Andréa Tomioka. Que felicidade poder ter você nessa cidade, que as pessoas da cidade possam conhecer um pouco mais da tua trajetória artística. Oi, Flávio. Oi para todo mundo. Nossa, felicidade é minha, um prazer gigante, uma honra estar aqui com você, com vocês. Eu já estou feliz, assim, tipo, só de estar. Nós também estamos felizes de te ter com a gente. André, vamos começar assim, explica para os nossos ouvintes esse sobrenome Tomioka, não é comum, né? De onde vem?
Ai, que ótimo. Bom, Tomioka, na realidade, o meu Tomioka é erradinho, eu já vou avisar, porque o meu Tomioka escreve com TH, só que foi erro de registro. O meu Tomioka é japonês, eu sou filha, sou brasileiraça, porque na década de 60 só no Brasil poderia acontecer uma miscelânea dessa. Papai é filho de imigrantes japoneses, ele é nascido aqui no Brasil, mas por só uma questão geográfica. E aí daí é onde vem o Tomioka. Não tenho o sobrenome da minha mãe, mas que por curiosidade, minha mãe é nascida no Cairo. E vocês não têm ideia da mistura que deu, da mulher linda que é a Andréa Tomioka. Vocês não conseguem ver a imagem, mas vocês não têm ideia da mulher linda que é. Andréa, vamos falar um pouquinho da sua infância, a cidade que você nasceu, um pouquinho da sua infância e como é que a dança chega na tua vida. Primeiramente, muito obrigada pelo elogio. Não, eu me acho bem comum, mas tá tudo bem. Nada comum. A minha nacionalidade é de Santo André. Para quem não sabe, Santo André é um dos ABCs, é o A do ABC, né, que é da região metropolitana de São Paulo. Eu nasci em Santo André, morei a minha vida inteira no B, que é em São Bernardo, e fazia balé no C, que é São Caetano. Então eu sou bem ABC. Tive uma infância bem tranquila. Na minha visão é ótima, né? Se perguntar para o meu pai e para minha mãe, acho que eles não vão me dar razão, mas tá tudo bem. E eu entrei no balé com 3 anos, justamente porque hoje tem vários rótulos, né? Mas é porque eu era hiperativa, né? Uhum. Então, apesar de fazer um monte de coisa, foi no balé que finalmente meus pais conseguiram me fazer acalmar um pouco. Quer dizer que o balé para você ele tinha um outro sentido. Porque para algumas pessoas ele provoca uma coisa contrária. Você, desde cedo, você olhava o balé como uma reflexão, talvez. Estou aqui antecipando um pouco, porque a Andréa, ela mais tarde se torna uma grande bailarina, que a gente vai ver, mas ela também constrói um método de ensino. Então, assim, é uma pessoa que pensa. Ela já começa na dança com esse olhar, né, de calma para pensar. Foi assim? Eu acho que isso foi acontecendo. Eu posso dizer que, lógico, que com 3 anos de idade, a iniciativa foi totalmente dos meus pais, né? Mas diretamente a minha mãe, né? No caso, com o apoio do meu pai, não tinha consciência, mas foi. Eu lembro, é muito engraçado, Flávio, porque eu lembro da minha primeira coreografia. Eu me lembro sensorialmente do colã de elanca, do cheiro da cena. Então, eu acho que assim, o balé, apesar da iniciativa não ter sido minha, foi realmente aquele lugar que desde sempre eu me senti à vontade, assim, pertencendo. E sim, o balé em vários momentos, nas mudanças de fases, ainda como gente, não tanto como bailarina, o balé sempre foi a certeza. A certeza. Então, infância, adolescência, com todas as intensidades das mudanças, o balé sempre foi a minha calmaria. Sempre onde eu sabia que tudo passava menos a dança. Era o teu momento com você mesmo. Me conta uma coisa, quem são os seus primeiros professores? Com quem você começa a estudar? Vamos lá, eu comecei numa escola lá em São Bernardo, que é a Tia a Viviane Conde Cardoso, que primeiro ela começou a dar aula na EMEI que eu fazia parte, né, lá no ensino infantil ainda, que era meio que aquelas aulas em contraturno, né. Eu nem tinha entrado ainda no prézinho, mas a minha irmã já estava no pré, que eu tenho uma irmã queridíssima, 3 anos mais velha, ela já estava no pré. Aí essa professora começou a dar aula lá na EMEI, e a minha mãe falou, opa, é aqui mesmo que eu vou colocar a Andréia. Depois essa professora abriu uma escola particular. Aí eu fui com ela, fazia tudo, fazia balé, fazia jazz, fazia dança moderna. A gente tinha um grupo de dança, fui crescendo. E aí, quando eu tinha mais ou menos 11 anos, eu fui para a escola da dona Toshi Kobayashi, grande mestra. A princípio, porque a minha mãe estava interessada que eu fizesse exames da Royal, né, da Royal Academy of Dancing. Então eu fui para a escola da Dona Toshi para fazer o primeiro grau da Royal
e acabei ficando. Logicamente que lá na escola da Dona Toshi, eu não comecei, né, com a Dona Toshi, então minhas primeiras professoras foram a Rosana Alves, é que eu chamo todo mundo de tia até hoje, né? A tia Rosana e a tia Morisa Gabelotto. Depois eu fui evoluindo, né, na Royal, até nas aulas livres. Aí a tia Lia Salib, foi minha professora, a Adriana D'Arienzo, até que, enfim, cheguei na Dona Toshi. Deixa eu falar um pouquinho para o nosso público quem foi a Toshi Kobayashi. A Toshi foi uma bailarina paulista, que pertenceu ao corpo de baile do Teatro Municipal de São Paulo e é uma das professoras que eu acho mais importantes do estado de São Paulo, porque ela formou muita gente legal. Era uma professora muito respeitada, que nos deixou há um pouco tempo, mas que formou muitos bailarinos que ainda hoje estão atuando no nosso país e fora dele. E aí você começa a estudar com a Toshi, e aí quando é que a Toshi olha para você, ou pelo menos quando é que você sente isso e diz assim, epa, essa menina tem algo que eu preciso investir nela? Aconteceu assim? Vamos lá, eu acho que foi um pouco do fluxo que eu acho que hoje é muito normal de acontecer. A dança clássica, ela tem uma seleção natural e uma seleção de vida. Sim. Tem muita gente que entra na adolescência já não tem mais tanta paciência, ou o foco muda um pouco. E aí, automaticamente, esses alunos, essas meninas vão saindo do balé. Ou então, quando chega realmente na época pré-vestibular, que por várias questões, mas especialmente pela questão de ter que escolher faculdade, ter que fazer uma faculdade, as meninas acabam saindo do balé na fase que é realmente a fase turning point da vida, né? Uhum. No meu caso, eu fui ficando porque eu já sabia desde sempre que eu queria dançar. Eu não tinha muito na minha cabeça o quê, mas eu sabia que eu queria dançar. Na escola da Dona Toshi era só balé clássico, então eu fui ficando. Aí, num determinado momento, a Dona Toshi, como você mesmo disse, né, Flávio, ela tinha um aluno que já estava como solista no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o queridíssimo Enéas Brandão, foi um dos meus primeiros partners também. O Enéas ele já tinha ido para Varna sozinho, e aí ele tinha recebido um convite para ir num concurso no Japão. Isso foi em 1995. E aí ele estava vendo a possibilidade de repente, ir com uma bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que era também solista. E aí a Dona Toshi, que meio que conversou com ele, por que você não vai com a Tomioka? Eu era uma aluna, nunca tinha pensado em ir para um concurso internacional. E aí acabou que, acho que aí foi realmente o momento que agora as coisas ficaram sérias. Uhum. A gente tem que pensar que o concurso internacional de dança do Japão, ele foi naquela época, eu não sei exatamente como é que ele está hoje, mas naquela época ele era um dos principais encontros de dança do mundo. Tinha uma senhora milionária que investiu muito dinheiro e muito prestígio para fazer daquele concurso um concurso para o mundo. Então, assim, eu me lembro dessa época, não foi só você daqui do Brasil que foi, eu acho que foram outros bailarinos, vários inclusive, participaram desse festival. André, deixa eu só dizer para o nosso público essa questão assim do estudar balé clássico e depois chegar no momento de decisão. O balé clássico, ao meu ver, é uma das artes mais difíceis, porque ela precisa reunir determinadas coisas numa só pessoa. Essa pessoa tem que ter um físico compatível com aquela estética, ela precisa ter uma força de vontade enorme, porque o balé clássico é uma atividade extremamente difícil de fazer, ela precisa ter foco, ela precisa fazer aquilo com assiduidade, nem estou triste, estou cansada, não existe isso para um bailarino. E precisa ter talento, porque sem talento nada disso dá conta. É difícil ter tudo isso num só corpo. Então, assim, não é à toa que tantas pessoas desistem, que veem que, assim, se falta um desses elementos, fica difícil constituir uma carreira legal no balé. Mas aí você encontrou o Enéas, que foi meu colega, depois foi meu aluno, lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e também um excelente bailarino, e foram para o Japão. Foi a sua primeira vez, a primeira experiência com um evento como esse? Bom,
Bom, vamos lá. Primeiro eu queria responder, porque eu não sei quantos seus ouvintes sabem de você mesmo, né, Flávio? Então, assim, gente, eu tenho o Flávio como é praticamente uma figura divina que eu reverencio todos os dias e agradeço por ter existido na mesma época que eu também. É sério, gente. Flávio, assim, é uma enciclopédia, um artista que, assim, é realmente um privilégio ter compartilhado o mesmo momento no planeta Terra que você, Flávio. Imagina, André, imagina. Eles aqui em Paracuru, eles sabem que eu estou na feira todo dia, tomando banho na praia. É justamente por isso que completamente comum. Não tem noção da importância há gerações na dança, né? Então, eu às vezes esqueço a verdade. Você trabalhou com Enéas lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É porque, pra mim, assim, Flávio Sampaio é divino, né, gente? Eu esqueço que ele trabalhou aqui na Terra mesmo. Mas, então, André, obrigado. Mas eu não me vejo desse jeito. Então, mas vamos lá, no Japão é assim, a Dona Toshi, ela era jurada, né, na maioria dos festivais aqui no Brasil. Então, eu, diferentemente das meninas que até acontecem hoje, eu não participei de festivais competitivos aqui no Brasil. Então, de fato, eu era convidada, né, eu dancei, cresci dançando em festivais, mas sempre como convidada, justamente porque eu não podia competir. Então, de fato, assim, o Japão foi a primeira vez que eu saí, assim, e algo internacional, e era, tipo, muito grande, né, Flávio, assim. A gente, sim, foi uma delegação de 14 bailarinos brasileiros, eram 7 casais, era um concurso só de Grand Pas de Deux. E, de repente, eu cheguei lá no Japão, em Osaka, mais especificamente, e eu encontrei bailarinos do Bolshoi, que aqui a gente assistia naquele programa de segunda-feira, concertos internacionais. Então, realmente foi algo muito grande na minha vida, e eu tinha 18 anos de idade. André, como é que foi a recepção? Assim, geralmente nesses festivais, os bailarinos eles ficam mais ou menos juntos, eles fazem aula juntos, tem ensaios, né? Há todo ali um momento em que eles se encontram. Como é que você sentia que os bailarinos russos, por exemplo, que tem uma grande tradição na dança clássica, a delegação da França, por exemplo, que é onde a dança clássica se desenvolveu, como é que eles viam o Brasil? Como é que eles viam os bailarinos brasileiros num concurso como esse? Bom, no concurso em si, o ambiente era bem profissional. Então, sempre, né, a gente sai do Brasil, a gente tem algumas nacionalidades que são são mais semelhantes, né? Então, cubanos, até pela tradição, né, da gente sempre ter tido cubanos aqui no Brasil. Cubanos, eles normalmente, assim, tipo, fazem a irmandade, né, dos brasileiros. Eu acho que é um pouco mais em relação às diferenças que se dá, né? Mais na relação das instituições ou dos bailarinos independentes, né? Então, os bailarinos russos que estavam lá pelo Bolshoi, assim, super profissionais, super respeitosos. Tinha casal também que era da Ópera de Paris também, assim, realmente foi um ambiente muito gostoso, de muito aprendizado, inclusive. Dessa maneira de se portar não só no palco, mas durante toda essa rotina. Aula com um professor que você não conhece, o ambiente de camarim, ambiente de coxia, então realmente foi, assim, eles foram exemplares. Aí, logicamente, alguns outros bailarinos mais independentes, independente da nacionalidade, na hora da janta, porque a gente jantava todo mundo junto, né? A Madame Asako, que era a dona do festival, ela oferecia os jantares, a gente ficava nos mesmos hotéis. Aí, assim, de vez em quando aparecia uma piadinha, uma ironia, porque naquela época, agora já é bem diferente, mas naquela época realmente eles não acreditavam que existia balé clássico no Brasil, né? Então, balé clássico, no Brasil, balé ou dança era só samba. E a gente ouvia umas piadinhas de um ou de outro, mas... Normal. Faz parte, né? Normal. Eu te fiz essa pergunta porque, assim, teve uma época no Brasil em que saíram alguns bailarinos, como a Ivone Meia, a Márcia Aidê e outros poucos bailarinos, e dançaram em grandes companhias europeias. E depois passou um tempo sem que isso acontecesse. E um pouco antes desse evento, ou durante esse tempo do Festival do Japão, um grupo de bailarinos brasileiros foi para a Europa e dançaram em
às vezes em pequenas ou médias companhias na Alemanha, na Suíça, principalmente nesses dois países. Então foi um momento em que os bailarinos brasileiros começaram a sair, mas assim, muito timidamente. Eu quero construir um pensamento com você, porque nesse tempo nós ainda não éramos vistos na Europa como sendo capazes de dançar balé. Então as pessoas nos viam dançando samba, nos viam de uma forma como se vivêssemos numa selva, arrodeados de onças pintadas e grandes cobras. Era assim que as pessoas lá viam a gente. Mas assim, possível de fazer um papel, um personagem da cultura europeia, eles não achavam que nós éramos capazes. Por que eu estou te dizendo isso? Porque daqui a pouco você vai nos contar de Varna. E eu queria saber, entre esse primeiro festival do Japão e Varna, quais os outros festivais que você foi e como é que foi, o que foi que aconteceu com você nesse festival específico do Japão? Ok, vamos lá. Do Japão eu fui para Varna, direto não, né? Porque foi tinha 6 meses, né? Um foi em outubro de 95 e Varna foi em julho de 96. Uhum. Não participei de nenhum concurso, mas o convite para eu ir para Varna veio realmente do Japão. Sim. Assim, a gente tenta não assustar, mas é bem isso que você falou, né, Flávio? A gente, assim, eu acho que eles acreditavam que a gente ia chegar vestido de índio, né? Uhum. Para dançar balé. Uhum. Eu não sei o que o pessoal lá fora pensava, mas também vale ressaltar que, assim, é numa época que hoje talvez seja um pouco difícil para algumas gerações entender que a gente não tinha nem celular ainda, né? Uhum. Quando eu fui para Varna, Japão não, porque já tinha família, né? Mas quando eu fui para Varna, eu tive que buscar no Atlas para saber onde ficava Varna. A gente não tinha internet, assim, tão acessível. A gente buscava, assim, em livro, para saber para onde a gente estava indo, né? Então, realmente, assim, eram muitos poucos bailarinos que saíam naquela época e muita gente, pouquíssima gente sabia do que a gente fazia aqui, né? Não só como bailarinos, mas na questão da formação mesmo em dança. Hoje ainda é desconhecido. Por que a gente carrega tanto, até a gente mesmo, né, brasileiro, carrega tanto que a formação de lá é melhor do que a daqui. Uhum. Porque acho que nem aqui a gente sabe que tem formação boa, né? Sim, sim. Mas, bom, enfim, no Japão... Então foi essa diferença, eu achava que tinha sido uma diferença de tempo mais larga, maior, entre o Japão e Varna. Deixa eu falar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é que significa Varna. Varna é uma cidade na Bulgária, na beira do Mar Negro, e que tradicionalmente na história da dança faz o festival mais importante de dança do mundo. Você participar do Festival de Varna já é uma nota enorme na sua bagagem. Participei do Festival de Varna, só em ter participado já é uma grande coisa. Você ser selecionado já é maravilhoso. E nesse Festival de Varna, que é um festival competitivo que acontece, passaram, eu acredito que todas as estrelas, ou quase todas as estrelas do balé internacional da Rússia, da América, da Europa, da França, Sylvie Guillem, Baryshnikov, Vladimir Vassiliev, Ekaterina Maximova, Manuel Alegria, Elizabeth Platel, Natália Makarova, meu Deus, é um monte de gente, né? Passaram por esse festival e depois de ganhar uma medalha, que nem sempre foi a medalha de ouro, às vezes a de prata, às vezes a de bronze, conseguiram construir uma carreira internacional muito alavancado por esse festival. E aí você chega nesse festival vestida de índia, metade de índia, metade de onça. E como é que foi a preparação? Agora eu quero saber com mais detalhes. Como é que foi a preparação, okay. Como é que foi chegar lá, como é que foi a recepção, tudo. Bom, vamos lá. Eu vou tentar mesclar umas fofocas para ficar mais interessante. Tá bom. Porque assim, quando você fala que parece mais tempo, realmente, foram um pouquinho mais de 6 meses, mas que pareceu uma eternidade, né, entre o Japão e Varna.
Você tinha pedido para eu explicar, eu sou péssima para falar sobre títulos, porque eu acho que a gente vai por outras razões, né? Mas no Japão aconteceu uma coisa muito, muito legal, que apesar de ser primeiro, segundo e terceiro lugar, o nível foi realmente muito bom. Foi como eu falei, né? Os primeiros bailarinos do Bolshoi estavam lá e ao mesmo tempo que era maravilhoso, era uma coisa meio injusta, né? Os primeiros bailarinos do Bolshoi, veja bem. Então acabou que foram 6 premiações. Foram 2 primeiros, 2 segundos e 2 terceiros. Então era medalha de ouro, super ouro, medalha de super prata, prata e super bronze, bronze. Então, em primeiro lugar ficaram os russos, um casal francês, que inclusive ela era brasileira, mas foram representando a França. Em segundo lugar ficou outro casal de russos e os primeiros bailarinos do Balé Nacional de Cuba. E em terceiro lugar ficamos eu e o Enéas, pelo Brasil, e os bailarinos do American Ballet Theatre, americanos. Inclusive ela estava com o de Don Quixote da Cynthia Harvey, que eu quase agarrei na hora que ela pediu pra eu fechar. Na hora que eu fui fechar, eu olhei lá dentro escrito Cynthia Harvey, gente. Era assim, aquela bailarina que tá assistindo VHS, querendo ser igual. E que era uma das poucas que a gente via nos vídeos, nos poucos fitas VHS que chegavam ao Brasil, né? Era ela dançando com Baryshnikov. Ela com Baryshnikov, exatamente. A fita já estava até gata, até tremia, né? Porque a gente assistia tanto, enfim. Aí, na volta do Japão, realmente foi quando a dona Toshi sentou comigo, né? E falou sério, né? Porque passado esse deslumbramento, né? Da primeira viagem, ela falou, não, Varna realmente é uma coisa séria. Toda vez que a gente fala a respeito, assim, né, de todo mundo que passou pelo festival, é uma coisa que não é por mim, mas é pelo legado, realmente, né, a importância, a tradição que esse festival tem, dá até um friozinho na barriga. Ainda bem que eu não tive quando eu entrei em cena, mas falando dá. E aí, sim, era um pouco mais complicado ainda, porque além dos... São 3 rounds, normalmente, né, o festival no Japão já tinha sido. Então, além dos 3 Grand PDDs, eu também tinha que apresentar 2 coreografias contemporâneas. Então, assim, você vai se apresentar na primeira vez, se você passa para a segunda, na segunda etapa, você tem que apresentar o clássico e o contemporâneo, e se você passar para a terceira, também mais outro clássico e outro contemporâneo. Aí, no caso, a dona Toshi chamou a Ivonice Sati, maravilhosa, estou com ela hoje, Ivonice, querida. A Ivonice Sati coreografou as 2. Uma ela remontou, né, Shogun, que ela fez para o Ballet de Geneve, e montou um duo que foi a Valsa Sem Nome, que foi feito especialmente para mim e para Enéas, para a gente ir para Varna. Bom, aí, gente, a rotina foi realmente... Eu acho que essa maneira como você colocou, Flávia, é muito interessante, porque é bem isso, né? A gente, todo mundo fala que é praticamente uma Olimpíada da dança, a Varna, e é mais ou menos isso, né? Ir para a Varna é mais ou menos como assim, tipo, eu consegui alcançar o índice olímpico, né? Eu posso participar. E a preparação não deixa de ser, né? Nesse momento eu tranquei minha faculdade, eu tinha entrado em Direito, já tinha trancado para ir para o Japão, aí eu tinha entrado em Psicologia, aí também tranquei porque eu ensaiava 6, 7 horas por dia, o Enéas estava no Rio de Janeiro, ele vinha para São Paulo, então a gente aproveitava o final de semana e a gente ensaiava o dia inteiro de madrugada, então foi um momento que realmente eu me fechei e a gente ficou focado, e aí tudo, né? Não é só os ensaios, é alimentação, é rotina de sono, que é super importante, é isso. Como você explicou super bem, o balé... Como qualquer atleta de ponta, a gente tem toda uma maneira de se comportar, de comportamental, de se alimentar, né, de treinar, para que esteja, naquele momento que você for participar do festival, você esteja no ápice da sua forma. É assim. Exato. Porque às vezes eu não sei, as pessoas acham que é só você replicar tecnicamente alguma coisa em excelência. E não é, né? Assim, qualquer arte é muito do seu investimento, né? Do que você vive. E esse processo é esse processo mesmo, do quanto você vai evoluindo junto com a sua técnica, junto com a sua questão de arte mesmo, e como ser humano, né? É onde realmente a resiliência é preparada junto, não só a parte técnica e artística, mas essa resiliência humana, do quanto você consegue conjugar esses eixos todos juntos. E realmente foi muito especial,
Eu acho que eu acho que esse preparo é um preparo que eu carrego para minha vida, não só para o concurso de Varna, de muito empenho, muita disciplina, muito tudo. Mas acho que principalmente a palavra para resumir é muito crescimento humano, né? Muito bem assessorada, a família, a dona Toshi, todo mundo em volta, os outros professores, inclusive. Enfim, e aí alguns dias antes, tipo uns 15 dias antes, o bailarino que ia comigo para Varna, ele teve, enfim, questões, e alguns dias, exatamente 15 dias antes de Varna, eu tive que trocar de bailarino. Meu Deus do céu! Depois de 6 meses de preparo, coreografias feitas para nós, em 15 dias a gente teve que chamar um bailarino às pressas para aprender tudo, ensaiar tudo para a gente ir para Varna, senão a gente ia perder a nossa vaga, né? Enfim, fomos para Varna. Quem foi o novo bailarino que foi com você? Quem foi comigo para Varna foi o Marcos Vinícius Lacerda. Eu já o conhecia, ele tinha ido para o Japão, mas ele tinha ido para o Japão com outra bailarina, com a Liris Dakota. A gente já se conhecia, acho que ele é do interior de São Paulo, aí ele estava trabalhando aqui, né, em São Paulo, e aí tinha uma questão até de altura também, né, que eu sempre fui meio alta, né, ainda nas pontas eu ficava mais alta ainda, eu precisava de um bailarino mais alto, e aí o Marcos Vinícius super topou o desafio e bora. Chegamos em Varna. Qual foi a primeira impressão que você teve do lugar, das pessoas? Porque, assim, esse programa, Andréia, ele é uma teia, eu tento tecer uma teia. Então, quando as pessoas são citadas, procuro convidá-las também para participar. E de você falou a Gisele Santoro, que foi jurada em Varna, também foi jurada em Varna, e ela citou o teu trabalho, aliás, com muitos elogios. E é por isso que a gente está conversando aqui hoje, por causa dessa teia que a gente tenta tecer, para tecer um pouco da história da dança no país. Chegamos em Varna, como é a cidade, como é as pessoas, deu para ver isso? Ai, que delícia, essa rede é uma delícia, né, de perceber que a gente pertence a um universo gigante, mesmo que a gente não conviva com as pessoas, né? Um beijo para dona Gisele Santoro, uma querida, também um legado importantíssimo na dança, né? Vai, na primeira memória que eu tenho é que minhas bagagens foram extraviadas. A sorte... Meu Deus do céu! Gente, assim, é muita humanidade envolvida, né? Não é só porque a gente dança que o mundo é de princesa, ao contrário, né? Eu cheguei em Varna só com a bagagem de mão. A sorte que a dona Sushi tinha uma superstição e ela não me deixava despachar de jeito nenhum meus tutus e minhas sapatilhas de ponta. Então, as sapatilhas de ponta estavam e os meus tutus e os blusões, que é o figurino, né? Que são os figurinos que a gente dança, na mão. Era tipo assim, quase 15 quilos de tutu e sapatilha de ponta, 6 pares. Embaixo do braço. Embaixo do braço, literalmente. Pelo menos sapatilha de ponta a gente tinha e roupa para dançar. E sim, DAT, rolo, né? Porque não tinha Bluetooth nem Spotify na época, né? Enfim, aí a gente ficava com isso, mas eu tive que comprar roupa, porque a gente ficou 5 dias sem roupa até as malas chegarem. Mas fazendo aula de pijama no corredor, né? Lá em Varna a gente tinha um estúdio, mas como todo mundo deve imaginar, tinha muita gente concorrendo, então a gente tinha alguns horários por dia que a gente deixava para ensaiar. Então as aulas a gente fazia no corredor, segurando na calefação ou dentro do quarto, fazendo aula para conseguir chegar no estúdio e aproveitar para a gente ensaiar. Foi uma delícia, foi de novo, né, um aprendizado enorme, até também humano, óbvio. Varna é uma cidade muito diferente, apesar de ser uma cidade litorânea, muito diferente do que a gente está acostumado. É época de verão e é por isso que é feito o festival em julho, né? E é muito interessante, porque assim, tipo, a gente ia dançar às vezes 9h30 da noite, ainda estava claro.
anoitecia assim muito de madrugada. Então, e a cidade fica num momento super turístico, então o festival acaba sendo, apesar de ser competitivo, né, pra gente, profissional, ele acaba sendo uma programação para as pessoas que estão em turismo. Eu fiz um pouquinho de turismo, bem pouquinho, porque era um round seguido do outro, né? Então você dança até sair o resultado. Aí a gente tinha um tempinho para dar uma escapada, mas não muito também. Que ninguém é de ferro, lógico, né? Mesmo a gente tem que fazer um pouquinho de turismo e pegar um pouco do ar da cidade. Tá. Exato. E aí como é que foi acontecendo, Andréia? Como é que foi a tua estreia no festival? Você lembra ainda como é que você entra naquele palco que é único, né, na história do mundo? Eu acho que o palco icônico lá de Varna é o Open Air, né, como eles chamam, que é gente, parece um Olimpo, né, porque é um palco aberto, ao ar livre mesmo, e é num parque que é, então assim, tipo, toda a parte de trás e o ao redor, ele é semi-arena, é de floresta, então realmente é uma coisa quase mitológica aquele palco, né, e é lógico que assim que a gente chegou a gente foi ver, mas a gente só dançava nesse no terceiro round, então precisava dançar o primeiro, passar do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro para a gente conseguir dançar nesse palco maravilhoso, né? O meu primeiro round eu dancei Cisne Negro, lembro bastante. Era num ginásio gigante. A gente não via a plateia, porque era bem longe o palco da plateia, a gente só via os jurados, eram muitos jurados. E eu lembro que foi bem interessante, porque a gente tinha uma regra, né, que o festival é enorme, né, então até para acelerar a gente só podia fazer uma reverência. Então acabava o padedê, uma reverência, variação, uma reverência, coda, uma reverência e já vaza, porque tem que chamar outra pessoa, né? E já desde a minha primeira apresentação, isso eu vi inclusive outro dia, eu voltei 3 vezes para agradecer, morrendo de vergonha que eu estava me sentindo descumprindo o regulamento. Mas a plateia não parava de aplaudir. Como eles não paravam de aplaudir, não anunciava o próximo candidato. Então, eu confesso que desde a minha primeira apresentação em Varna, eu me senti muito à vontade, muito bem recebida. Foi realmente uma experiência muito, muito além assim, do que eu estava, acho que, esperando, preparada. É nesse momento, nas iniciais, que você tem que dançar todo o repertório, inclusive os balés contemporâneos, ou os balés contemporâneos ficam para uma outra parte? Ficam para os outros rounds. Então, assim, no primeiro eu dancei só Cisne Negro, é ótimo, né, Fábio? Poxa vida! Sim. Eu dancei apenas o Grand Pas de Cisne Negro e a gente ficou lá esperando, tal, nananã. Aí a gente passou para a segunda fase, para o segundo round. Aí no segundo round eu dancei o Grand Pas de Don Quixote e a Valsa Sem Nome. Aí a gente esperou mais um pouquinho, até todo mundo dançar. Um pouquinho são dias, tá, gente? São dias. O resultado sai às vezes 3 horas da manhã no hotel. Aí é uma gritaria ou choradeira, enfim. E aí no terceiro round eu dancei Diana, porque foi especialmente, né, escolhida para ser dançada Diana, que é uma deusa grega, né? Para ser dançada justamente no Pené, junto com Shogun. E aí é isso. E aí é lógico que a gente está dançando o primeiro, mas já ensaiando o segundo e o terceiro, porque se passar já tem que estar pronto, né? Me fala uma coisa, você tem uma ideia de cada round, cada etapa, quantos bailarinos saem da competição? Você tem esses números ou não? Assim, do primeiro para o segundo, é uma boa... É que assim, lá em Varna, diferente do Japão, lá em Varna a numeração ela é total, né? Só que é separado júnior e sênior. Então, assim, é um pouco mais difícil de entender quantos tinham. Mas são mais ou menos tinha uma média entre 270 a 300 competidores. Eu era em Varna, eu fui número... Acho que não lembro que número foi. 77. No Japão eu fui 32. No Japão era simples, passava
16, passava 16 e aí saía passava acho que um pouquinho mais, passava uns 24, aí saía para o terceiro 16 e daí uma classificação de 10, né, convocados que dançavam na gala. E em Varna é um pouco mais difícil porque é tudo misturado, então a numeração segue, então eu não tenho ideia, mas são muitos, não tenho ideia justamente porque são muitos competidores. Sim. E em Varna também, diferente do Japão, as pessoas podem competir fazendo só variação, né? Eu fui dançando padedê, mas as pessoas podem dançar só variação, então o que faz aumentar muito a quantidade de candidatos. Do primeiro para o segundo sai bastante gente, mas ainda fica bastante gente. O grande lance é do segundo para o terceiro. Do segundo para o terceiro round, aí realmente despenca. Eu acho que vão só no máximo entre 16 e 20 de cada um, né? Sênior feminino, sênior masculino, júnior feminino, júnior masculino. E aí foi que realmente, aí o momento também de desabafo, fofoquinha para o pessoal dar risada. Ali em Varna eu tinha algumas competidoras francesas da Ópera de Paris e que elas realmente ficaram com bastante raiva de uma brasileira ter passado para o terceiro round. Meu Deus, e elas não. Conta pra gente, assim, ali tinha pessoal da França, lógico, da Ópera de Paris, pessoas da Rússia, tanto do Bolshoi quanto do Kirov, da Inglaterra, possivelmente, do Royal Ballet e do American Ballet, de Cuba. São os lugares que comumente, naquele momento, produziam os melhores bailarinos do mundo. A Argentina, vez por outra, tinha mas em Varna eu acho que só um bailarino nessa época, vou me lembrar o nome dele, ele dançou inclusive com a Cecília Kessler algum tempo, participou de Varna. Me fala assim, quando chega no terceiro round, quando chega nessa terceira fase, quais as nacionalidades que tinha naquele momento? A gente tinha, que assim, tem as bailarinas e as representações, né? Sim. Nessa edição que eu fui em Varna, a Severian também estava, que é uma outra brasileira também maravilhosa. Desculpa, não entendi quem. Você pode repetir? A Daniela Severian, que ela estava em Wiesbaden na época, e ela foi para Varna competir. Ela passou, foi uma outra brasileira que também passou. A gente tinha francesas, a gente tinha inglesas, a gente tinha uma Cazaquistã, tinha algumas nessa edição de... É que em Varna realmente é muita gente, né? Então, tem coreanos, eu lembro, inclusive tem um coreano que era primeiro bailarino da Coreia, da companhia lá na Coreia do Sul, que tinha competido no Japão com a gente também, ele estava lá, polonês também, filipinos, venezuelana tinha, argentina não lembro na minha edição, tinha uma venezuelana, sim, muitos japoneses também, alemã e búlgaro. E aí, me conta um pouquinho como é que foi a emoção de ganhar medalha de ouro nesse festival, né? Conta esse dia, conta essa noite. Não, isso é sério, Tomioka, porque nesse dia você coloca o Brasil no mapa da dança. Não sei se tu tem ideia disso, mas assim, ganhar em Varna, você valida um monte de bailarinos brasileiros que tinham pretensões de ir para a Europa e que agora podiam dizer, mas nós temos medalha de ouro em Varna, porque a sua medalha virou nossa. Não é mais sua, ela depois daí não foi só sua, ela foi do Brasil. Então assim, nós bailarinos brasileiros tínhamos um orgulho enorme, você não faz ideia no Teatro Municipal, quando isso aconteceu, do orgulho mesmo. E olha que a nossa classe nem é tão unida assim, mas assim, a gente dizia, poxa vida, mas essa menina, como é que ela faz isso, né? Como é que ela consegue? Porque pra gente isso era impossível. Nós não tínhamos tradição, nós não tínhamos uma boa escola, nem escola nós tínhamos, aliás não temos até hoje, escola no sentido de regras comportamentais dentro do estudo da dança. Mas você vai lá e você desbanca esse povo todo, né? Do Bolshoi, do Kirov, da Ópera de Paris, do Royal Ballet, do American Ballet Theatre, que eram lugares como o Olimpo para a gente, Andréia. E você traz uma medalha de ouro para o Brasil.
Como é que foi isso? Como é que foi isso na sua cabeça? Ai, vamos lá, agora estou chorando oficialmente. Ai, Flávio, é óbvio que parte de mim tem noção do tamanho disso, mas é engraçado que, assim, essa foi a pergunta que mais me fizeram e é que eu acho que eu nunca vou conseguir responder de verdade, né? Porque eu acho que desde antes de chegar em Varna, eu acho que isso é uma coisa que aconteceu naturalmente, eu sei que não é... Às vezes é um pouco subjetivo falar, às vezes as pessoas não conseguem entender, mas a dança, para mim, desde o momento que eu decidi ser bailarina, para mim ela sempre foi conjugada em nós mesmos, né? Ela nunca foi minha, a dança nunca foi minha. Inclusive, assim, durante a minha trajetória, a gente vira e mexe e fala, eu ficava nervosa. Não, eu nunca fiquei nervosa para entrar em cena. Eu sempre rezo para não quicar, para não derrubar a bailarina. As minhas orações, desde que eu me conheço, de bailarina, né, conscientemente, elas sempre foram para nós. Eu sempre me coloquei em cena, não porque alguém disse, mas era a minha necessidade de, quando eu entrasse em cena, de me colocar à disposição da dança, à disposição da arte, à disposição do sublime, à disposição da plateia. A única coisa que eu pedia era para que eu podia quicar pirueta, qualquer coisa, podia dar tudo errado, mas eu queria que a plateia conseguisse compartilhar de um pouco daquilo que a gente não consegue nomear, do que é estar em cena, e que às vezes as pessoas nunca têm esse prazer de poder sentir isso. Eu queria compartilhar daquilo com a plateia. Não da coreografia, não do giro, não da perna, mas justamente esse lugar que a gente não verbaliza. E em Varna não foi diferente, apesar de ser um concurso, apesar de eu saber do tamanho, porque essa maneira de entrar em cena, ela sempre foi igual para mim, com o meu alto grau de exigência, óbvio, né, de autocrítica, de, enfim, disciplina, do que eu tenho de responsabilidade. Mas nunca foi por uma medalha, ela sempre foi pela nossa representação. E eu sou extremamente patriota, eu amo muito o Brasil, por isso que eu sofro tanto com o Brasil como um todo, especialmente na arte, na dança, porque inclusive eu optei em ficar no Brasil, eu dei uma breve escapadinha, mas voltei porque tem muita coisa para fazer aqui. E eu acho que a medalha, para mim, ela nunca foi minha. Acho que a dona Toshi achou a medalha mais dela do que eu mesma, por merecimento, óbvio. Mas porque eu nunca fui eu, né? Assim, tipo, sempre foi muita gente comigo, muita gente perto ou até em proteção, para me fazer chegar em Varna. Então, realmente, essa medalha, ela, acho que, mais até do que euforia, título, tarará, ela vem num sentido de gratidão, é nossa, e agora bola pra frente, que tem muito o que fazer com essa medalha, sabe? Assim, tipo, muito o que fazer para trabalhar, né? E como é que foi na hora de receber essa medalha? Quem foi que te entregou? Você lembra? Porque eu se fosse comigo, eu ficava tão nervoso que eu ia ter um apagão e eu não ia lembrar de nada. Então, é uma cerimônia linda que eles fazem, inclusive quem ganha, eu e o italiano, né, que ganhou o sênior masculino, é uma cerimônia que a gente apaga a tocha. Tem uma tocha, gente, em Varna, que nem Olimpíada mesmo. Olha! A gente apaga a tocha e arria a bandeira, né? Uhum. Quem me entregou a medalha foi a Vera Kirova, uma búlgara, lindíssima. E quem entregou, porque aí a Shogun ganhou medalha de prata de melhor coreografia do festival. E aí quem entregou essa medalha foi a Maximova. Imagina a taquicardia, né? Meu Deus, que emoção! Maximova é uma bailarina do Teatro Bolshoi, uma grande bailarina russa, que foi casada durante muitos anos com o Vladimir Vassiliev, que é considerado o maior bailarino do século, né? Eu acho que os dois faziam um casal fantástico. Bom, já estar de frente para Ekaterina Maximova, para mim já seria algo... Eu já estive com ela quando estava no Bolshoi, quando eu dei aulas no Bolshoi, mas assim, você está de frente para um mito. É um mito, não tem jeito, é uma figura mitológica. Exatamente. E assim, ela foi jurada, né?
Então, realmente, assim, foi... Assim, imagina, gente, ser julgada pelos nossos mitos, né? Pelas nossas referências. Realmente... É muito grande. Ainda bem que a gente não tem consciência na hora. Eu acho que eu não tive, pelo menos, consciência na hora, né? Porque, imagina, falando agora me dá nervoso, ainda bem que eu nunca fiquei nervosa para dançar. Mas olha, eu confesso que apagar a tocha foi algo assim, tipo, eu me senti importante. Nossa Senhora. E com bandeira e tudo, deve ter sido maravilhoso. Você lembra quem foram os jurados do seu ano? Esse ano foi 1996, né? Eram bastante, mas eu lembro que, eu não vou lembrar de todo mundo, mas assim, tinha... E também é muito interessante porque esses concursos, eles são bem equilibrados, né? Então, assim, tem gente de todos os países. Então, russos, a Vera Kirova, que é búlgara, tinha um outro búlgaro que era diretor do Balé Nacional de Sófia, Madame Asako Oya, que era dona do festival, também era jurada, tinha outros japoneses. Nesse ano não tinha brasileiro, normalmente a dona Gisele fazia júri ou a dona Elba Nogueira, né? Fazia a Dalau Ascar também já foi júri tinha. uma vez. Também fez júri, exato. Sim. No meu ano não tinha jurado brasileiro. Bom, aí a Andrea Tomioka vence o Festival de Varna e chega no Brasil. Como é que foi chegar no Brasil com uma medalha de ouro deste tamanho, com este peso todo? Como é que foi? Ai, Flávio, é engraçado, né? Porque eu saí do Brasil, ninguém me conhecia praticamente. Assim, no Japão teve repercussão, mas obviamente não tão grande como a repercussão que Varna teve, né? Sim. Até pelo forte conhecimento do festival. E a dona Toshi, apesar de eu dançar como convidada, ela tinha aquele hábito, né, de deixar os alunos bem fechadinhos, né? Ela não ficava expondo os alunos, né? Uhum. E aí é muito engraçado, porque na realidade, assim, eu sempre brinquei. Gente, eu não fiquei boa em Varna, né? Foi muito trabalho. Mas, de repente, parecia que eu tinha ido pra Varna, tomado um chazinho e voltado... Maravilhosa, assim, Varna, o ar de Varna lhe fez muito bem. Não é bem assim. Isso. Mas foi bom. É lógico que eu recebi alguns convites, mas eu continuei. Tinha bastante consciência de, apesar de ter ganhado a medalha, a minha carreira como bailarina clássica fora do país seria um pouco mais difícil, por várias questões, inclusive uma das que você falou, que é a questão de físico, não tem nada a ver assim, só com ser quadrado ou redondo, mas tem até uma questão de proporções, né? E eu também tinha dúvidas se seguir numa companhia clássica fora do país era o que eu queria. Eu queria continuar no Brasil. Eu tinha essa certeza que eu queria continuar no Brasil. Mas foi uma época difícil, porque na época não existia companhia que dançasse clássico, senão o Rio de Janeiro. E eu lembro que o elenco estava fechadíssimo na época. Os bailarinos eram ótimos, né? Foi grandes tempos. A gente tinha, acho que eram 5, né, Flávio? 5 primeiras bailarinas maravilhosas, né, na época. Sim. E aí eu acabei ficando, dancei muito, foi muito legal, foi uma época que eu acabei de conhecer o Brasil dançando. Para mim sempre foi muito importante conhecer o Brasil inteiro, né, não só onde eu morava. E aí depois realmente quando eu precisava entrar numa carreira, porque trabalhar como autônomo, independente, né, bailarina independente ficou um pouquinho pesado, eu precisava entrar numa companhia. E aí eu recebi o convite para ir para Portugal. Que aí eu fui dançar com o Vasco Elenkamp em Lisboa. Mas isso, Andréia, a gente vai falar num outro programa, porque foi tão deliciosa a conversa sobre Varna que deu um programa inteiro. E se você tiver tempo de gravar, a gente faz um outro programa com você, porque a gente precisa contar agora um outro momento da Andréia, que é trocar todo esse prestígio. Não trocar, eu acho que a gente não troca coisas. A gente adiciona, a gente vai se modificando, porque graças a Deus a gente muda todos os dias, não é, André? Então, assim, no próximo programa, no próximo sábado, vocês terão novamente Andrea Tomioka.